Com a graça de Deus, aqui e agora, eu abro este nosso trabalho. Nós vamos agora discutir a solução da questão 1 da atividade de estudo 4, que nos diz o seguinte: o cálculo de autovalores e autovetores é relacionado à resolução de algumas aplicações práticas de engenharia. Considere a transformação abaixo. T de xy igual a x mais 2y, 2x mais y. Quais os autovalores e autovetores relacionados a essa transformação? Então, o que essa expressão está nos dizendo? Está dizendo que a imagem do vetor de coordenadas xy, então é um vetor em R2. Essa nossa transformação linear é uma transformação cujo domínio é R2. É igual x mais 2y, vírgula 2x mais y. Então, a vírgula, para que serve? Ela serve para separar as coordenadas de um vetor. Então, tem um número, vírgula, outro número. Então, aqui na imagem, nós temos também duas coordenadas. Então, isso significa que a nossa imagem está dentro do R2. Portanto, o nosso contradomínio também é o R2. Então, x mais 2y ele é o quê? Um número. Assim como o x e o y são dois números, né? O x é um número, o y é um número, e aqui eu tenho duas coordenadas, o x mais 2y é um número, e o 2x mais y é outro número. E aqui também eu tenho dois números, duas coordenadas. Então a minha transformação linear, ela pega um vetor em R2 e leva em outro, transforma ele em outro vetor de R2. E nós precisamos saber o que a respeito dessa transformação linear. Quais os autovalores e autovetores relacionados a essa transformação? E nós temos aqui alternativas. Então, essas alternativas estão apresentando valores para os autovalores e também vetores para os autovetores. Só que apenas uma alternativa está correta e todas as demais estão erradas. E como nós podemos analisar se uma dessas alternativas está correta? Analisando se cada autovetor apresentado, se cada vetor é apresentado, se de fato ele é um autovetor. Aqui está dizendo que é autovetor, mas será que é mesmo? Tem uma forma de verificar isso. E é uma forma muito simples. Para verificar se o 1 menos 1 é um autovetor, nós simplesmente vamos calcular a imagem do 1 menos 1. Para analisar se o 1, 1 é um autovetor, nós vamos simplesmente calcular a imagem do 1, 1. Só que antes de fazermos isso, nós vamos discutir as ideias envolvidas. Então eu quero agora, neste momento, lembrar com vocês de uma operação que nós utilizamos com muita frequência, que é a multiplicação de um número real por um vetor. Então eu tenho aqui o número real 2 e o vetor de R2, 5, 3. Primeira coordenada é 5, a segunda é o 3. Como nós efetuamos essa operação? Para efetuarmos essa operação, nós multiplicamos o 2 pela primeira coordenada e multiplicamos o 2 pela segunda coordenada. Então, o vetor, que é o resultado dessa operação, tem na primeira coordenada o 2 vezes o 5 e na segunda coordenada o 2 vezes o 3. Resumidamente, o 2 multiplica a primeira coordenada e multiplica a segunda coordenada, resultando em 10, 6. Porque 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 3 é 6. Isso é o que nós usamos com muita frequência, mas é bom ter bem clara a ideia na nossa mente. Agora, a ferramenta que nós vamos aprender a utilizar é fazer esse caminho contrário. Eu tenho 10,6 e quero escrever o 10,6 como sendo o 5,3 multiplicado por algum número real. Nós já acabamos de ver que o 10,6 é igual 2 vezes o vetor 5,3. Mas essa é uma informação que nós já tínhamos.
Agora, se eu pego um outro vetor que nós não conhecemos, o 20 e 12. A primeira coordenada é 20, a segunda coordenada é 12. E eu quero escrever esse vetor, nem sempre isso é possível. É lógico que eu vou colocar primeiro um exemplo onde é possível. Eu quero escrever o 20 e 12 como sendo o 5, 3 multiplicado por um número real. Qual é o número real? Não interessa. O que me interessa é que seja o vetor 5, 3, assim como apareceu aqui. Por quê? Porque eu quero. Eu quero que aconteça isso. E para fazer isso, o que nós fazemos? Nós vamos pegar a primeira coordenada e dividir pela primeira coordenada. 20 dividido por 5, que resulta em 4. 20 dividido por 5 é 4. Então eu vou escrever na forma de fração. 20 dividido por 5 é 4. E vou dividir a segunda coordenada pela segunda coordenada. 12 dividido por 3, 12 dividido por 3 é 4. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que o 20 é igual a 4 vezes 5. Lembrando que a divisão é o contrário da multiplicação. O que é o resultado da divisão de 20 por 4? O resultado da divisão é o número que eu multiplico por 5 para obter 20. Então, se eu concluo que 20 dividido por 5 é 4, eu concluo que o 4 vezes 5 é 20. E, de fato, 4 vezes 5 é 20. A mesma coisa para o 12. Se eu sei que 12 dividido por 3 é 4, então eu posso dizer que o 12 é igual a 4 vezes 3. Assim como eu posso dizer que o 20 é igual a 4 vezes 5. Então, aqui no lugar do 20, eu vou escrever 4 vezes 5. E no lugar do 12, eu vou escrever 4 vezes 3. Olha que interessante, apareceu o 4 multiplicando aqui e o 4 multiplicando aqui. Então, isso é a mesma coisa, esse vetor que está aqui é a mesma coisa que o 4 multiplicando o vetor 5, 3. E é assim que nós procedemos para escrever o vetor 20 e 12 como sendo o 5, 3 multiplicado por algum número, e nós sabemos agora que esse número é o 4. Esse aqui deu certo. Esse aqui foi possível fazer isso. E como que eu sei se é possível? Na hora que eu faço essa divisão. Quando eu faço a primeira coordenada pela primeira coordenada, a segunda coordenada pela segunda coordenada, o resultado tem que dar o mesmo. Se der diferente, não é possível fazer isso. Porque precisa aparecer o mesmo número aqui, para eu poder tirar ele para fora. Então, para ser possível, a hora que eu faço a divisão da primeira coordenada pela primeira coordenada, a segunda pela segunda, o resultado tem que dar o mesmo. Se não der o mesmo, está dizendo o quê? Está dizendo que não é possível escrever um vetor como sendo o outro que eu quero multiplicado por um número real. Então, aqui foi possível. Para ficar mais claro, vamos fazer mais um exemplo. Eu quero escrever o vetor 30, 18 como sendo um número real multiplicando o vetor 5, 3. É isso que eu quero. Por que o 5, 3? Porque eu escolhi, o valor que eu escolhi aleatoriamente só para apresentar como exemplo para vocês. Então eu quero escrever o meu vetor 30, 18 como sendo o meu vetor 5, 3 multiplicado por um número real. Aí a primeira pergunta é, será que isso é possível? Então, para ver se isso é possível, eu faço a primeira coordenada. Então, eu quero escrever
um número real, vou deixar um quadradinho aqui para indicar um número real, multiplicando o 5, 3. É isso que eu quero fazer. Aí eu vou deixar uma interrogação aqui, porque eu não sei se isso é possível. Será que isso é possível? E como que a gente vai descobrir se isso é possível? E como que a gente vai descobrir qual é o número real que está aqui, se for possível? Então, nós vamos dividir a primeira coordenada pela primeira coordenada. 30 dividido por 5. E vamos dividir a segunda coordenada pela segunda coordenada. 18 dividido por 3. 30 dividido por 5 é 6. 18 dividido por 3 também é 6. Eu saber que 30 dividido por 5 é igual a 6, me diz que o 30 é igual a 6 vezes o 5. Saber que 18 dividido por 3 é igual a 6 está me dizendo que 18 é igual a 6 vezes 3. Perceba que o resultado das divisões é o mesmo. Então, a primeira divisão deu o mesmo resultado que a segunda divisão. Pelo fato das divisões terem o mesmo resultado, eu concluo que é possível fazer isso que eu quero. Então, eu já posso tirar essa interrogação daqui. Eu já sei que é possível escrever essa igualdade, porque o resultado da divisão foi igual. E qual é o número que vai aparecer aqui? O número que vai aparecer aqui é justamente o resultado da divisão. Então perceba que eu fiz de uma forma um pouquinho mais direta. Só que vamos fazer da forma passo a passo, para deixar mais clara a ideia. Então nós temos o 3018. Queremos escrevê-lo como sendo um número real. Estou deixando esse quadradinho só para marcar o lugar do número real, que multiplica o vetor 5, 3. É isso que eu quero. Como eu faço? A conta já está feita. Eu divido o 30 por 5, a primeira pela primeira, e o 18 por 3, a segunda pela segunda. Obtive o mesmo resultado, 6. Isso está me dizendo que sim, é possível fazer o que eu quero. Agora, eu saber que 30 dividido por 5 é 6, me permite concluir que o 30 é igual a 6 vezes 5. Você pode pensar que o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 30 é igual a 6 vezes 5. A mesma conclusão pode ser feita a partir do 18 sobre 3 igual a 6. 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, se 18 dividido por 3 é 6, eu concluo que o 18 é igual a 6 vezes 3. Então, no lugar do 30, eu vou colocar o 6 vezes 5. No lugar do 18, eu vou colocar o 6 vezes 3. Como apareceu o 6 multiplicando na primeira coordenada, o 6 multiplicando na segunda coordenada, eu posso reescrever esse vetor como sendo o 6 multiplicando o 5, 3. Então, isso aqui é o processo completo. Primeiro, eu uso essas relações aqui. Aparece um número comum multiplicando, eu tiro esse número comum para fora. Esse é todo o processo. Isso é para você entender, e nas primeiras vezes que você fizer essa conta, é bom fazer todo esse processo, para gravar isso na sua mente. Mas, de uma forma otimizada, você não precisa fazer tudo isso depois que você aprender. Você já fez a divisão, primeira pela primeira, segunda pela segunda? O número que apareceu aqui, se é igual, já te diz que é possível fazer o que você quer. E o número que apareceu aqui, que é igual, é justamente o número que você procura. E perceba que se você multiplicar 6 vezes 5 dá 30 e 6 vezes 3 dá 18. Então, de fato, 6 vezes 5, 3 é igual a 30, 18. Então, essa é a ferramenta que nós utilizamos. Agora, vamos ver um outro exemplo. Eu quero escrever de novo agora um outro vetor. Eu vou pegar o 10, 9. Eu quero escrever esse número. Não sei se é possível, eu vou colocar uma interrogação.
como sendo um número real multiplicando o 5, 3. Então, qual é o procedimento? A gente já sabe. Divide o primeiro pelo primeiro, 10 dividido por 5, e divide o segundo pelo segundo, o 9 dividido por 3. 10 dividido por 5 é 2, e 9 dividido por 3 é 3. Como deu resultados diferentes para as divisões, a nossa conclusão é que não é possível escrever essa igualdade que eu estou querendo. Não é possível. Então não dá. O 5, 3, o 10, 9, ele não é igual ao 5, 3 multiplicado por algum número real. Não existe número real que eu multiplico 5, 3 para chegar no 10, 9. Por quê? Porque o resultado das divisões foi diferente. Se eu tentar fazer aquele passo a passo que foi feito aqui, para quando dá certo, olha o que acontece. 10 dividido por 5 igual a 2, me permite escrever o 10 como sendo 2 vezes 5. O 5 está dividindo, se eu passo para o outro lado, multiplicando. 9 dividido por 3 igual a 3, me permite escrever o 9 como sendo 3 vezes 3. O 3 está dividindo, passa para o lado multiplicando. Então, no lugar do 10, eu coloco 2 vezes 5. No lugar do 9, eu coloco 3 vezes 3. Então, aqui apareceu o 5, 3, que é o que eu quero. Mas, para eu deixar isso aqui como sendo um número multiplicando o 5, 3, o que está aqui acompanhando tinha que sair para fora. Mas para sair para fora tinha que ser igual. Então não é possível tirar para fora. E é por isso que não é possível essa igualdade. Se não ficou muito claro isso na sua mente neste momento, não tem problema. Apenas saiba que se a divisão resultou em números iguais, é possível fazer o que a gente quer. E o número que vai estar multiplicando é o resultado da divisão. Se o resultado da divisão for diferente, já sabe que não é possível fazer isso que a gente quer. Então é essa informação que tem que ficar gravada na sua mente neste momento. Eu expliquei os porquês, mas se neste momento não ficou claro isso para você, não se preocupe. Depois a gente retoma essa discussão em um outro momento, conforme o seu raciocínio, conforme a sua habilidade com essas coisas for amadurecendo, isso vai se tornar mais claro. É um processo natural. Para esse momento, o que é necessário? Você saber que, como realiza o processo? Divide a primeira coordenada pela primeira coordenada, a segunda pela segunda. Se o resultado deu igual, é possível fazer isso que a gente quer. E o resultado da divisão, que é igual, é o número que aparece multiplicando. Se o resultado deu diferente, não é possível fazer isso que a gente quer. E ponto final. Essa é a regra que precisa ficar gravada na sua mente neste momento. E é isso que a gente vai utilizar para resolver o nosso problema. Mas antes disso, tem mais uma coisinha que precisa ser dita. Isso eu expliquei com mais detalhes na aula ao vivo 7. Eu recomendo que você estude a aula ao vivo 7 para aprofundar esse entendimento. Nesse momento, eu vou dizer de uma forma bem direta o que é um autovalor e um autovetor. Na atividade de estudo 3, nós calculamos autovalores, autovetores. Na etapa 3 do mapa, nós calculamos autovalores e calculamos também um autovetor. Mas em momento algum eu disse o que é um autovalor e o que é um autovetor. E essa é a discussão que nós vamos ter agora. Então seja lambda um número real diferente de zero. E é assim que a gente representa isso. Escreve lambda pertencente aos reais, uma barrinha invertida e o zero entre chaves. E esse símbolo é para dizer que o meu lambda é um número real que é diferente de zero. Simplesmente isso. É só um conjunto de símbolos que tem esse significado que eu acabei de dizer.
e seja V, um vetor de coordenadas x e y. Quando acontece a seguinte situação, que a imagem do vetor V é igual o próprio vetor V multiplicado por um número real lambda, né, por esse número real lambda, a gente diz que o número real lambda é um autovalor da transformação linear T e esse vetor V é um autovetor associado ao autovalor lambda. Levando em consideração aqui as coordenadas, se a imagem do meu vetor V, que tem coordenadas x, y, for igual ao lambda multiplicado pelo meu vetor xy, ou seja, a imagem do xy é o próprio xy multiplicado por lambda. Quando isso acontece, nós dizemos que o lambda é um autovalor e que o vetor xy é um autovetor associado ao autovalor lambda. Eu estou usando letras aqui, mas nós vamos já ver o exemplo disso com números, justamente na solução do nosso problema. E eu recomendo fortemente que, se você tiver tempo disponível para isso, que você estude a aula ao vivo 7. Lá eu discuti com mais detalhes essas ideias de autovetor e autovalor. Então, como eu faço para saber se o 1 menos 1 é um autovetor da transformação linear T? Como eu disse no início da conversa, para isso basta calcular a imagem do 1 menos 1. Então é isso que a gente vai fazer, calcular a imagem do 1 menos 1. Como faz isso? Usa essa expressão aqui. No lugar do x veio 1, no lugar do y veio menos 1. Então aqui onde tem x, vai colocar 1, onde tem y, vai colocar menos 1. Vai ficar x mais 2 vezes menos 1. Aqui onde tem x, põe 1, onde tem 2, põe menos 1. 2 vezes 1 mais menos 1. Então aqui onde tem x, põe 1, onde tem y, põe menos 1. Onde tem x, põe 1, onde tem y, põe menos 1. E ficou assim a expressão após substituir o x por 1 e o y por menos 1. E agora é só fazer conta. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 somado com 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Somado com menos 1 é 1. Então, a imagem do 1 menos 1 é igual a menos 1, 1. E para saber se o 1 menos 1 é um autovetor, eu preciso saber se é possível escrever a imagem dele, que é o menos 1, 1, como sendo o próprio 1 menos 1 multiplicado por algum número real. Então, foi por isso que nós fizemos essa análise no início. Escrever um vetor como sendo um outro vetor multiplicado por um número real. Então, eu quero saber se a imagem, que é o menos 1, 1, se ela pode ser escrita como o 1 menos 1 multiplicado por um número real. E como faz isso? Divide o primeiro pelo primeiro. Então, menos 1 dividido por 1 dá menos 1. E divide o segundo pelo segundo. 1 dividido por menos 1, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Lembrando, na divisão, menos com mais dá menos, e 1 dividido por 1 dá 1. Mais com menos dá menos, e 1 dividido por 1 dá 1. Então, isso aqui está nos dizendo que o menos 1
pode ser, primeiro, que deu igual. Então é possível fazer isso que eu quero. Eu escrever o menos 1 como sendo o 1 menos 1 multiplicado por algum número real. Deu igual é possível. E o número real que multiplica é justamente o resultado da divisão, que é menos 1. Fazendo de forma direta ou fazendo de forma detalhada, menos 1 dividido por 1 igual a menos 1 me diz que o menos 1 se escreve como menos 1 vezes 1. 1 dividido por menos 1 igual a menos 1 me diz que 1 se escreve como menos 1 multiplicado por menos 1. Quando tem uma multiplicação e tem um número negativo, é comum colocar o parênteses, mas não é obrigatório. Mas eu recomendo usar. E isso é bom que chama a sua atenção para o fato do número ser negativo, e aí você presta atenção para não errar o joguinho de sinal. Então, no lugar do menos 1, nós vamos colocar o quê? Menos 1 vezes 1. E no lugar do 1, nós vamos colocar menos 1 vezes menos 1. Perceba que apareceu aqui, ó, em comum o menos 1. E o número que está comum aqui multiplicando, a gente traz aqui para fora. Então fica esse vetor que está aqui, se escreve como sendo menos 1 multiplicando o 1 menos 1. Que é justamente o que a gente queria. Escrever a minha imagem como sendo o 1 menos 1 multiplicado por um número real. Então, nossa conclusão é que a imagem do 1 menos 1 é ele mesmo multiplicado por menos 1. A nossa conclusão é que o menos 1 é um autovalor e que o 1 menos 1 é um autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, logo, o 1 menos 1 é um autovetor associado ao autovalor menos 1. As ideias são simples, mas costuma ser um pouco confuso isso no primeiro contato. E para você esclarecer isso na sua mente, é importante repetir. Você assistir a aula, ir pausando o vídeo, fazendo as continhas, fazer isso mais de uma vez. Nós vamos discutir essa mesma ideia novamente na questão 2, porque a questão 2 trata do mesmo assunto. Então, se não ficar tão claro assim nessa aula, na aula da questão 2, nós vamos repetir tudo isso de novo com um outro exemplo e assim vai ficar mais claro. Mas a repetição ela é importantíssima. Isso aqui é um negócio que dá um nozinho na cabeça. Parece aqueles jogo de palavra, o peito, o pé do pato, pedra preto, né? Que dá um nó na língua, mas esse nó na língua na verdade não é na língua, é um nó na mente. E assim acontece também com um assunto como esse. Mas da mesma forma como esse nó está aí presente, ele pode ser desfeito. E no lugar da confusão ficará presente a clareza. E para isso é preciso, né, atenção, dedicação, paciência e perseverança. Paciência enquanto não estiver entendendo. Perseverança para refazer quantas vezes for necessário, até que você tenha clareza dessas ideias. E agora, o que foi feito para o 1 menos 1, nós vamos fazer para o 1, 1. Então, a gente já sabe que o menos 1 é um autovalor. Então, essa alternativa aqui, por enquanto, está falando a verdade. E que o 1 menos 1 é um autovetor. Agora, vamos ver se o 1, 1 é também um autovetor. Perdão. E para isso, nós vamos calcular a imagem do 1, 1. Então, a imagem do 1, 1, no lugar do x veio 1, no lugar do y veio 1. E lembrando que a primeira coordenada é x mais 2y. Então, fica 1 mais 2 vezes 1. No lugar do x veio 1, no lugar do y veio 1. E a segunda coordenada é 2x
Então, no lugar do x veio 1 e no lugar do y veio 1. 2x mais y. Ficou 2 vezes 1 mais 1. E agora fazer conta. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, a imagem do 1, 1 é o 3, 3. E eu quero saber se o 3, 3 ele pode ser escrito como o 1, 1 multiplicado por algum número real. Esse aqui já é mais óbvio para a maioria das pessoas. Você já bate o olho e já percebe. Mas vamos utilizar o procedimento para fixar, para gravar ele na memória. Como que eu sei se é possível escrever o 3, 3? Eu quero escrever o 3, 3 como um número real que multiplica o 1, 1. Será que isso é possível? Então, o procedimento é: divide a primeira coordenada pela primeira, 3 dividido por 3, e divide o 3 dividido por 1, perdão, 3, primeira pela primeira. Então, 3 dividido por 1, e divide a segunda pela segunda, que é 3 também, dividido por 1 também. É igual, é uma coincidência. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 1 dá 3. Como o resultado da divisão foi igual, eu já sei que sim, é possível escrever essa igualdade que eu quero. Ó, é possível eu escrever o 3, 3 como sendo o 1, 1 sendo multiplicado por um número real. Que número real é esse? É o resultado da divisão, que é 3. E acaba sendo bem óbvio, né? Porque se eu faço 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu não precisaria nem fazer essas contas para perceber isso. Mas eu fiz as contas para a gente utilizar a ferramenta novamente para gravar esse procedimento na memória. Então, eu sei que o 3, 3 se escreve como 3 vezes 1, 1. Então, eu sei que a imagem do 1, 1, que é o 3, 3, se escreve como 3 vezes 1, 1. Então, a imagem do 1, 1 é ele mesmo multiplicado pelo número real, que no caso é o 3. Então, eu sei que o 3 é um alto valor e que o 1, 1 é um alto vetor associado ao alto valor 3. Então, isso aqui eu já fui direto. Mas, vamos passar pelos passinhos todos. Então, eu tinha chegado à conclusão que a imagem do 1 é o 3, 3. Fiz a divisão primeira pela primeira. 3 dividido por 1 é 3. Segunda pela segunda. 3 dividido por 1 é 3. Essa continha aqui. Disso aqui eu concluo que o 3 se escreve como 3 vezes 1. E o 3 se escreve como 3 vezes 1. Então, no lugar do 3, eu coloco 3 vezes 1. No lugar do 3, eu coloco 3 vezes 1. Apareceu o 3 aqui em comum, eu tiro ele para fora. Então, ficou o 3 vezes 1, 1. Aí você pode falar, mas o 1 também é comum, eu não podia tirar o 1 para fora? Poderia. Só que eu quero fazer aparecer um número real multiplicando o 1, 1. Se eu tirar o 1 para fora, vai ficar 3, 3. Eu não quero uma coisa multiplicando por 3, 3. Eu quero uma coisa multiplicando por 1, 1. Então, por isso que o que eu tiro para fora é o 3. E assim eu concluo que a imagem do 1, 1 é 3 vezes 1, 1. Ou seja, que a imagem do 1, 1 é o próprio 1, 1 sendo multiplicado por um número real. Esse número real é o 3. Então, eu concluo que o 3 é um alto valor da minha transformação linear. E que o 1, 1 é um alto vetor associado ao alto valor 3. E a nossa primeira alternativa já está nos dizendo que o 1, 1 é um alto vetor, está correto, e está dizendo também que o 3 é um alto valor. Portanto, a alternativa correta é essa. Demos sorte de ser a primeira. Nem precisaria analisar as outras. Mas aqui ele está dizendo que os autovalores são 1 e 3. Já sei que está errado, porque os autovalores são menos 1 e 3. Menos 1 é alto valor e o 3 é alto valor. O 1 não é alto valor. Então, isso aqui está errado. Tem que estar, porque é só uma alternativa que está correta. Então, as outras todas estão erradas.
Aqui ele está falando que 1 e menos 3 são autovalores. Está errado também. É porque nós sabemos que os autovalores são menos 1 e 3. Está falando aqui que menos 1 e 3 são autovalores. Opa, isso está correto. E está dizendo que os autovetores são 1, 3 e menos 1, 3. Nada a ver, porque os autovetores são 1, menos 1 e 1, 1. Então está errado também. E na última ele está dizendo que 1 menos 1 são os autovalores. Está errado porque sabemos que os autovalores são 1 e 3. Então essa é uma forma de resolver esse problema. Essa técnica é útil quando você tem vetores que você suspeita que são autovetores. E aí você realiza esse procedimento que a gente acabou de realizar para verificar se esses vetores são ou não autovetores. Agora, se você não tem ideia de quem pode ser autovetor ou não, essa técnica não funciona. E aí precisa utilizar a técnica que foi utilizada na atividade de estudo 3 e também na etapa 3 do mapa, que para determinar autovalores devemos resolver a equação determinante de A menos lambda I igual a zero, lembrando que A é a matriz da transformação linear T, e uma vez conhecidos os autovalores, temos que resolver a equação matricial A menos lambda I vezes V igual a zero. Aqui V é a matriz com as coordenadas do vetor, né, do autovetor, e esse zero aqui é a matriz, embora seja zero, mas esse símbolo zero neste contexto está representando a matriz com as coordenadas do vetor nulo. Daí é a matriz 0, 0. Isso aqui é a matriz nula. Matriz nula de ordem 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. É uma matriz coluna. Assim como foi feito lá na atividade estudo 3 e também na etapa 3. Na aula ao vivo 7, além de resolver dessa forma como eu apresentei agora, eu também resolvi dessa outra forma, para deixar bem claro mesmo, e também para revisar. Recomendo fortemente que estude a aula ao vivo 7, está disponível lá na plataforma. A vantagem dessa outra técnica que a gente acabou de utilizar é você explorar bastante o conceito, né, do que é um autovetor e o que é um autovalor. As palavras são parecidas, aqui tem um monte de número igual também, acaba ficando um pouquinho mais difícil organizar essa informação na cabeça, mas é importante trabalhar em cima disso. Quanto mais difícil for para você compreender algo, melhor é você entrar em contato com aquilo. Por quê? Porque se aquilo é difícil para você, é porque você não tem as habilidades necessárias para lidar com aquilo, com aquela informação. Então, conforme você vai trabalhando com isso e vai se desenvolvendo, ao término do processo, ou seja, assim que você compreender as ideias, assim que você dominar as técnicas, significa que você desenvolveu muitas habilidades. Porque se você cata um negócio e já faz de imediato, com muita facilidade, quer dizer que você não aprendeu. Não estou dizendo que você não saiba, estou dizendo que você não aprendeu. Porque se você já faz de imediato com muita facilidade, é sinal que você já sabia. Então o que mais te desafia é o que mais te proporciona benefícios. É o que mais te traz ganhos. Então aquela coisa difícil e muito desafiadora, que você às vezes acha que é muito chato, que é algo que está te atrapalhando, é justamente aquilo que está te fazendo crescer e se desenvolver. Então aquilo você não deveria olhar como algo chato, e sim como algo benéfico para o seu desenvolvimento, como algo positivo para você. E quando você olha para algo como positivo, você deixa de classificar aquilo como algo chato. Você muda a sua postura mental diante daquilo e a sua experiência muda. E a sua experiência passa de uma experiência chata para uma experiência benéfica.
Essa classificação de chato, de prazeroso, tudo depende da sua postura mental. E quando algo é muito difícil e você consegue superar essa dificuldade, isso proporciona muito prazer, é um prazer químico mesmo, do cérebro. Né? Quando você consegue superar o desafio, o seu cérebro, em conjunto com as glândulas, né, produz substâncias prazerosas, né? Produz hormônios do prazer, como serotonina, endorfina, entre outros hormônios que proporcionam prazer. E por que eu estou falando isso? Porque a gente traz lá da escola uma ideia de que matemática é chato, de que matemática é muito sofrido, e isso é uma postura mental que a gente acaba adotando. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente. Se você olhar para isso de outra forma, né, um outro paradigma, uma outra mentalidade. E uma coisa muito importante que eu tenho para trazer para vocês é isso, essa mudança de mentalidade. Que a partir do momento que você perceber que a mudança de matemática, de mentalidade em relação ao processo de aprendizagem da matemática te traz benefícios, você pode usar isso em tudo na sua vida. Em tudo que você precisa aprender, em toda a experiência que você precisa passar no seu dia a dia. E em tudo na vida. Em tudo na vida. De repente você tem uma experiência muito ruim aí com alguma coisa na sua vida, e se você começa a observar a sua mentalidade em relação àquilo, o seu conjunto de crenças, como que você se porta diante daquilo, você vai perceber que de repente você está tendo uma postura mental, um comportamento que não te ajuda, que não te favorece. E eu convido você a refletir muito sobre isso, na sua própria vida. A começar no ensino e aprendizagem. A começar na sua relação com o seu curso de graduação em engenharia. Mas eu te convido a extrapolar essa reflexão, essa análise, para outras áreas da sua vida. E aplicar isso. E se perguntar como eu poderia olhar para isso de uma forma mais positiva, de uma forma mais benéfica, de uma forma que me faça crescer, de uma forma que faça com que eu possa me desenvolver e evoluir. Esse é o convite que eu tenho para vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.